Existem certas ideias que realmente nos arrancam a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e a liberdade de imaginação. Meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Quando a gente constrói a ideia do perfil, a nossa ideia, a nossa autoconstrução, você pode se perguntar, será que eu tive realmente e tenho a liberdade de estar escolhendo, estar montando esse perfil, essa ideia de pessoa que eu tanto desejo? Só lembrando que nós estamos agora iniciando o mês de junho e já estamos quase entrando no inverno e estamos concluindo os 90 dias do outono de 2023. E a pergunta que eu sempre faço a vocês e aos membros aqui do canal é: como foi esses 90 dias de outono? Você conseguiu aproveitar esse outono como você gostaria, essa estação? E se não, aproveitar esses dias ainda do outono para aproveitar e se preparar para os 90 dias do inverno que está chegando, com a nova perspectiva de projetos que eu sempre coloco para vocês, de autoconstrução cíclica, ou seja, onde você evolui e cresce no sentido de usando como técnica os ciclos da vida, ou seja, usando os ciclos das estações, os ciclos anuais. Então, é um convite que eu sempre faço para quem não usa essa técnica começar a usar. E assim fazer comparativos de um ano e outro, de como você está se saindo, trazendo críticas construtivas a si mesmo, a si mesma, para ver se você está atingindo esses objetivos que a gente propõe aqui no canal. Seu arquétipo pessoal, ele é formado por vários fatores. E uma das ideias que a gente tem aqui no canal é trabalhar em cima desses conceitos que montaram a sua ideia, aquilo que você não teve a liberdade de criar, de desejar, de manifestar, e você ir modificando, trazendo isso para a sua realidade. Você foi sempre acreditando que montou com liberdade essa estrutura de vida, esse perfil que você tem, mas se eu disser para você que você não teve toda essa liberdade e que na verdade você precisa hoje repaginar, retrabalhar tudo isso, eu vou dizer que pode-se dizer que a gente chama isso de rituais modernos. Os rituais modernos não é nada mais, nada menos do que a pessoa que por exemplo, começa de manhã a se preparar para o trabalho. A mulher começa a se maquiar, tomar seu banho, se higienizar, e aí vai construindo aquilo, mas não é somente roupa que a gente faz. A gente, quando está construindo este arquétipo, a gente fazendo esse ritual da manhã, por exemplo, ou para sair à noite, ou ao ir a um evento, a gente tem a apresentação desse perfil. A gente tem a apresentação dessa pessoa que você criou. Mas tudo isso, e tem coisas nisso que elas não foram feitas por você. Elas foram impostas por uma sociedade. E aí nós vamos a fundo no curso do Tchakana aqui, no curso dos arquétipos andinos, porque os andinos eles têm uma coisa interessante que é uma nação que foi colonizada, assim como nós aqui no Brasil, por europeus. Eles chamam isso de eurocentrismo, ou seja, quando as ideias religiosas, espirituais, elas vão chegando a esse novo povo colonizado e elas vão sendo impostas a essas pessoas. E tudo isso reflete 500 anos depois, ainda hoje, na nossa vida, nos nossos rituais. Esse eurocentrismo, por incrível que pareça, está aqui, presente hoje em nossos leves e pequenos rituais modernos do dia a dia. Eles chamam isso de modernismo. O modernismo é uma coisa mais racional, que seria o termo de povo racional, vamos dizer assim. Então a gente começa às vezes a se sentir racional, sentir que a gente trabalha com a razão e que a gente é um povo moderno, que tem que utilizar a modernidade, mas tudo isso são coisas, conceitos
impostos ao ser, que vou trabalhar essa ideia um pouco mais à frente com vocês aqui, que vocês vão entender a ideia que eu estou tentando impor e colocar para vocês aqui, para que você abra o seu estado de consciência. O termo modernidade quer dizer que o homem quer utilizar a razão para dominar a vida, para dominar a natureza, para prever os fatos que vão acontecendo. Esse é o termo modernismo hoje, onde o racional vai dominar tudo. Só que esse racional, ele não controla tudo, ele pensa que controla tudo. Isso é uma ideia europeia, que é trazida na época da colonização, e isso é colocada para nós, como povo brasileiro, povo andino, aqui da América do Sul. Todo um trabalho de religião, de fé, de desconstrução de uma ideia livre, inata que você tem, ela é moldada, colocada dentro desses moldes, sejam eles cristãos, católicos, modernos dos europeus que chegaram naquela época, porque parte de um princípio de que aquilo é colocado para controlar uma raça que é dominada, ou seja, uma raça que é, digamos assim, inferior ao que eles achavam que eles tinham como existência, como ser da época. Então, o primitivo para eles era uma coisa inconcebível, ou seja, atrasada. E os dominantes hoje? Será que acham a mesma coisa das pessoas? Eu queria que você colocasse aqui nos comentários, se você chegou até aqui. Você acha que hoje os dominantes pensam da mesma forma ou não? Existe um termo que é conhecido como invenção do outro. Ou seja, quando nós estamos manifestando o nosso perfil, a gente pensa, olha, eu sou exatamente como eu quero ser. Não. Você é uma invenção, muitas vezes, de outra mente, de outra possibilidade. E o que nós trazemos aqui é a ideia de que assim você pode construir um ser mais livre, mais liberto de certos conceitos. Quais as vantagens disso? Uma alegria diferenciada, um estado de espírito diferenciado, um estado de espírito com menos amarras, com menos depressão, com menos medo das coisas à nossa volta. Porque uma vez que você sabe que o que você está vivendo não é a melhor possibilidade e que ela traz também um monte de problemas para a sua vida, você pode descartar algumas coisas que é invenção do outro, que é uma criação do outro. Por exemplo, o povo europeu, hoje nem tanto, mas os americanos principalmente, ditam a moda no mundo. O que acontece nessas grandes cidades se espalha nas outras grandes cidades, as pessoas viajam hoje, acham bonito aquilo, vêm, se adapta àquilo, e outras pessoas olham aquilo e acham bonito, e aquilo se espalha com muita rapidez hoje, com essa globalização, né? Com essa falsa globalização, né? E isso traz a ideia de consumo, traz a ideia de que você tem que estar num nível que aquelas pessoas estão, consequentemente infelicidade, depressão. Você não chega num conceito de que você está bom, de que está bom para você, de um conceito minimalista, por exemplo. Por quê? O que te impõe em volta para você é que aquilo é o certo. Mas aquilo tem um preço caro a ser pago quando se diz respeito a horas de trabalho, a uma luta diária de muito esforço, e que nem sempre você está a fim de pagar, nem sempre você está a fim de perder sua vida familiar, os momentos de brincadeira com seus filhos, o momento de amor com seu cônjuge, com seu namorado, namorada. Você não está a fim de largar isso para aquilo, mas a coisa é tão sutil que quando vê, se você tenta, por exemplo, no meio de uma semana, chamar um amigo para tomar um café, fazer alguma coisa, ele diz, eu tenho que trabalhar. Todo mundo está amarrado num sistema em que você não pode. Para pensar. Você pode chegar no seu trabalho e falar assim, desligar seu computador, levantar da sua mesa e simplesmente sair? Alguém vai perguntar para você, ei, onde você vai? Eu resolvi caminhar com meu amigo no parque lá, nós vamos a uma sorveteria, nós vamos ali no shopping assistir um filme, não, eu vou sair com a minha namorada. Pô, mas você não pode. Por que você não pode? Esses conceitos de perfil são aquilo que chamam de modernidade.
em conceitos da razão. Não, mas racionalmente o que? Quem te impôs isso? Então, quando você percebe que na verdade você não tem essa liberdade, então você entende que aonde você está. Qualquer pessoa que tentar fazer, mas você mesmo vai discutir agora comigo, vai falar assim, mas é uma loucura fazer isso. Onde já se viu a pessoa chegar nesse ponto de simplesmente se levantar e sair? Isso quer dizer que a pessoa não tem essa liberdade que ela imagina que ela tem. Então, preste atenção um pouco nisso. Nós vamos continuar batendo papo agora nesse mês de junho sobre isso, sobre esta liberdade, sobre essas possibilidades de construção de perfil, e veja se isso faz sentido ou não para você. E aí você vai me falar se você realmente tem a liberdade, por exemplo, profissional. Mas e aí quando a gente entra na liberdade espiritual? Nós vamos falar isso no próximo vídeo. Eu agradeço a sua presença até aqui. Serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você.